Mateus capítulo 13. Versículo 1. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava assentado junto ao mar. Versículo 2. E ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Versículo 3. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Veis que o semeador saiu a semear. Versículo 4. E, quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves, e comeram-na. Versículo 5. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Versículo 6. Mas, vindo o sol, queimou-se, e secou-se, porque não tinha raiz. Versículo 7. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Versículo 8. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Versículo 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 10. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Versículo 11. Ele, respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Versículo 12. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, ou mais aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Versículo 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e, ouvindo, não ouvem nem compreendem. Versículo 14. Nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e, vendo, vereis, mas não percebereis. Versículo 15. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os curo. Versículo 16. Mas, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Versículo 17. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Versículo 18. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Versículo 19. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno, e arrebata o que foi semeado no seu coração, e este é o que foi semeado junto ao caminho. Versículo 20. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria. Versículo 21. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e, chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. Versículo 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e fica infrutífera. Versículo 23. Mas, o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60, e outro 30. Versículo 24. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Versículo 25. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. Versículo 26. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Versículo 27. Os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu, no teu campo, boa semente, porque tem, então, joio? Versículo 28. E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres pois que vamos arrancá-lo? Versículo 29. Ele, porém, lhes disse: E não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Versículo 30. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas, o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. Versículo 30. Uma outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo. Versículo 32. O qual é, realmente, a menor de todas as sementes, mas, crescendo, é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu, e se aninham nos seus ramos. Versículo 33. Outra parábola lhes disse: O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Versículo 34. Tudo isto disse Jesus, por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas.
Versículo 35 Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse, abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Versículo 36 Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram a ele os seus discípulos, dizendo, explica-nos a parábola do joio do campo. Versículo 37 Ele, respondendo, disse-lhes, o que semeia a boa semente, é o Filho do homem. Versículo 38 Ao campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Versículo 39 O inimigo, que o semeou, é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Versículo 40 Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Versículo 41 Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. Versículo 42 E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Versículo 43 Então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 44 Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e, pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem, e compra aquele campo. Versículo 45 Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem, negociante, que busca boas pérolas. Versículo 46 E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha, e comprou-a. Versículo 47 Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. Versículo 48 E, estando cheia, a puxam para a praia, e, assentando-se, apanham para os cestos os bons ou os ruins, porém, lançam fora. Versículo 49 Assim será na consumação do mundo, virão os anjos, e separarão os maus de entre os justos. Versículo 50 E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Versículo 51 E disse-lhes Jesus, entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles, sim, Senhor. Versículo 52 E ele disse-lhes, por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Versículo 53 E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali. Versículo 54 E, chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam, e diziam, de onde veio a este a sabedoria, e estas maravilhas? Versículo 55 Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, e José, e Simão, e Judas? Versículo 56 E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? Versículo 57 E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, e não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Versículo 58 E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles.